Olá, estimados alunos! Hoje eu vou dar aqui mais uma aula integrada. Serão agora sétimo, oitavo e nono ano. O pessoal do sexto ano, eu separei uma aula individual porque eu falei sobre a bandeira de Ouricuri, na qual o pessoal que não foi aluno meu, tanto no sexto, no sétimo, quem não foi aluno meu agora, que está no sétimo, oitavo e nono, no ano passado não foi aluno meu, se quiserem assistir a aula para conhecer um pouquinho da bandeira de Ouricuri, está lá, viu? Procure no canal do Educandário Dom Helder, do YouTube, que vocês vão encontrar. Então, mais uma vez, nessa aula de história, dessas três turmas que são integradas que eu vou dar aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Ouricuri, Minha Cidade, Nossa História. Eu vou entrar em um tema que por muitos anos ele se tornou polêmico. É porque hoje ele ficou um pouquinho abafado, mas por muitos anos ele ficou polêmico. E na época, quando eu fazia faculdade, tive muita dificuldade também, porque eu transmitia, ou seja, eu repetia uma história que nós encontramos em alguns livros. Não vou dizer o nome do autor por respeito, e a gente repetia essa história de maneira errada. Porque assim, é uma história que trouxe por muitos anos orgulho, mas que por ter sido mal contada, se tornou um pouquinho vergonhoso. Mas vocês vão entender o porquê. Na época, quando eu fazia faculdade, eu ouvia sempre um tema que me deixava intrigado, que era o tema A Bandeira dos Voluntários da Pátria de Ouricuri. Porque o nosso batalhão, ele recebeu uma bandeira que a gente escuta e vê em alguns livros, escuta dos mais velhos e lê em alguns livros, que diz o seguinte, que o batalhão de Ouricuri, lá no Rio de Janeiro, quando estava indo para a Guerra do Paraguai, esse batalhão recebeu das mãos do nosso imperador Dom Pedro II, das mãos dele, diretamente dele, por uma questão de orgulho. É como se Dom Pedro soubesse que tinha vindo um batalhão de muito longe, e assim, como se fosse uma maneira de gratificação, ele pessoalmente foi dar essa bandeira. E quando eu estava nas pesquisas do meu livro, eu encontrei jornais e fotografia, ou seja, eu não estou inventando. Já bati de frente com muita gente que diz, é mentira que você está contando. Por quê? Pessoas que estão dizendo que é mentira é que são descendentes da pessoa que contou essa história, Aí eles querem que a história do seu familiar continue a perpetuar. Mas história é coisa séria, não é brincadeira não. A gente tem que contar de maneira correta. E tem que provar. Às vezes, quer dizer que vocês vão provar no seu livro. Já provei, eu tenho o jornal, que é o Diário de Pernambuco, e tem a fotografia do dia da entrega da bandeira. Inclusive no jornal fala as pessoas que estavam lá e também quando foi entregue. E a fotografia tem as pessoas, a quantidade de pessoas que o meu jornal diz e fala direitinho como é. Então, se vocês querem ver essa fotografia, podem procurar nas minhas redes sociais que tem lá, certo? Mas vamos lá, vamos deixar de conversa. Então, essa daqui não é a bandeira, certo? Aqui é uma réplica da bandeira imperial, ok? Quando o Brasil ficou independente, deixa eu botar aqui para vocês verem. Vocês acham facinho essa bandeira imperial na internet? Se eu botar assim, bandeira imperial no Google, vocês vão encontrar essa mesma bandeira. Estou só aqui só para vocês verem. Essa é uma das pouquíssimas réplicas que existem aqui na região. Então, essa aqui é uma réplica, certo, pessoal? Não é a bandeira que os voluntários receberam, não. Vocês vão entender o porquê eu estou frisando muito isso. Então, essa bandeira aqui era entregue a todo batalhão de voluntários da pátria que ia para a Guerra do Paraguai. Para quê, professor? Era um prêmio? Não. Naquela época, como não existia avião, não existia o automóvel, como nós temos hoje aí, as estradas e tudo mais, e eles não tinham como também chegar lá, porque a nossa malha ferroviária na época era vergonhosa, ainda hoje naquela época ainda era pior. Nós estamos falando aí de 1865, 1866, ou seja, metade da década de 1860 até 1870, E pouco tempo depois, quando acabou a guerra. Mas vamos lá. Era entregue uma bandeira desta
a todo batalhão para eles colocarem no navio, certo? Ficava lá no mastro do navio. Então, para que essa bandeira? Eles chamavam essa bandeira de fanal. O que é um fanal, professor? É como se fosse um farol. Quer dizer que tem brilho, isso aqui vai iluminar? Não. Mas esse farol que ela vai servir é porque quando eles estavam chegando perto do teatro da guerra, como assim chamavam, evitava de tomar um tiro. Se eu fazia parte do exército brasileiro, se não estivesse com uma bandeira dessa no meu navio, eles iam dizer o que? É um navio inimigo. Tome fogo. Então, para evitar entregar-se uma bandeira dessa. Então, o Batalhão de Voluntários da Pátria de Oricuri, eu vou explicar isso em uma outra aula para vocês. Quando saiu daqui de Oricuri, chegou em Recife, chegou em janeiro de 1866, no dia 14 de janeiro. Esta é a data exata. Está no meu livro e eu tenho um jornal que explica sobre isso. No dia 14 de janeiro de 1866, Manuel Buarque de Macedo e não Dom Pedro II entregou esta bandeira nas mãos de Padre Francisco Pedro da Silva e os outros principais voluntários que faziam parte do batalhão. Então, Manuel Buarque de Macedo e não Dom Pedro II, como vocês vão encontrar em algumas fontes, certo? Tem gente que ainda briga comigo hoje por causa disso, mas eu tenho como provar, certo? Mas vamos lá. Entregou essa bandeira na mão dos voluntários, tem uma fotografia, procure nas minhas redes sociais, vocês vão encontrar. No dia 14 de janeiro de 1866. Então, quando eles saíram de Recife, já saíram com essa bandeira no navio, para depois ir para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eles irem direto para o Paraguai, para a Guerra do Paraguai. Então, vamos lá. Professor, por que está nos contando essa história? Porque é o seguinte, ela é uma história bem interessante. Vou explicar a vocês o porquê. Quando os voluntários da pátria retornaram da guerra, eles ficaram com a bandeira. E quando chegaram em Oricuri, saíram daqui quase 400. Voltaram em torno de 40. Ainda a gente não consegue documentos que ditem a quantidade exata que saiu e que voltou. Mas chegou aqui em torno de 40. O restante morreu, então ficaram em algumas localidades. Então, essa bandeira, uma bandeira, né, lógico, a original, veio para cá. E ele se viu como um troféu, um orgulho para o batalhão, porque o batalhão de Oricuri foram um dos poucos batalhões que saíram de Pernambuco. Então, cidades mais importantes daqui de Pernambuco não tiveram batalhão, e Oricuri teve. E essa bandeira, quando chegou em Oricuri, ela foi exposta na matriz de São Sebastião e ficava lá na igreja, como se fosse um troféu à mostra, para servir de exemplo até para os outros também, que Oricuri era uma cidade forte, guerreira, de vontade. E lá ficou por muitos anos. Só que nós estamos falando de um material, naquela época, né, século XIX, de um material fraco, né? Podia ser até resistente, mas não aguentava com pega, passa a mão, dobra, dobra. Durante muitos anos, a bandeira ela começou a perder a sua qualidade. Então, o chamado Coronel Anísio Coelho, ele pegou a bandeira, né, que o pai dele recebeu, o Coronel Felipe Coelho, não deputado, o Coronel Felipe Coelho, aquele que levou daqui para Recife, de Recife para a Guerra do Paraguai, ele foi o comandante do Batalhão dos Voluntários da Pátria. O filho dele, né, o Coronel Anísio Coelho, guardou na casa dele. Só que ele guardava como? Dobrava, né, lógico, bonitinho, e guardava numa caixa, ou seja, de uma maneira incorreta, né? Esses tipos de materiais eles têm que ser guardados em caixotes, caixas de vidro, não pode ser tocada. Então o que é que ele fazia? Ele guardava, dobrava. Quando chegava alguém importante, aí ele abria e mostrava. Aqui, ó, meu pai recebeu. Aqui. Aí dobrava tudo. Aí sai, imagina aí, cada pessoa que visitar Oricuri, você mostrar. O que acontecia? A bandeira foi se estragando. Aí o que aconteceu? Durante o passar dos anos, na década de 1930, o chamado diretor do Museu Pernambucano, o Mário Melo, ele passando por aqui em Oricuri, soube dessa bandeira.
E aí o que foi que ele fez? Foi na casa de Coronel Luiz Coelho, chegou lá, quero ver a bandeira. O Coronel lógico mostrou e ele disse, essa bandeira tem que ir para o museu. Mas o Coronel disse, não, isso aqui pertence aos ouricurienses. Então, Mário Melo foi atrás do interventor federal, que na época, como a gente pode chamar, o governador. Então, ele foi atrás do governador e pediu que fizesse um ofício exigindo que essa bandeira fosse para o museu, porque essa bandeira, pessoal, a bandeira original, para um museu era algo extraordinário. Então, precisava estar lá no museu. Então, Mário Melo conseguiu, em 1931, convencer o governador. Foi mandado diversos ofícios, mas nunca essa bandeira ia. Até que um dia esse governador chegou aqui em Uricuri, que estava em passagem aqui na região, em visita, no ano de 1933, e esse interventor, né, o governador, ele foi pessoalmente na casa do Coronel Luiz Coelho e pegou a bandeira. Então, no dia 4 de agosto de 1933, a bandeira do Batalhão de Voluntários da Pátria de Uricuri deixou de estar na cidade, foi embora. E aí, o que aconteceu? Uricuri nunca mais viu a sua bandeira, desde então. No dia 4 de agosto de 1933, foi lá para Recife e depois chegou no museu, foi exposta, ficou por muitos anos exposta lá na capital pernambucana, mas aconteceu uma situação, algo inusitado, né? Que muita gente chama até aconteceu uma coisa irada. E aí, o que aconteceu, Jarlan? Alguns dizem que na década de 1980, essa bandeira tomou Doril. Bom remédio não, é o popular que a gente diz. Tomou Doril, ou seja, sumiu. Uma bandeira original do Império, que hoje vale muito dinheiro para quem é colecionador. Então, muitos diziam que lá no museu essa bandeira ficou... passou por um momento de inundação, aí a bandeira se perdeu. Outros dizem que teve um incêndio, a bandeira se acabou. Alguns dizem que essa bandeira está em Salgueiro. Assim, histórias são as demais. São muitas histórias que existem sobre essa bandeira. Mas a verdade, pouca gente sabe. Ou seja, quem está com essa bandeira é quem sabe. O que se tem noção, um jornalista foi atrás e encontrou que a bandeira deu saída. Agora, para onde, ninguém sabe. Então, é uma incógnita. A bandeira dos voluntários, do Batalhão de Voluntários da Pátria do Uricuri sumiu. Algo que poderia estar na nossa cidade como em um museu, né, como uma peça histórica. Hoje, só existem cópias, né? Mas é isso aí, pessoal. Tomara que vocês tenham entendido um pouquinho dessa bandeira, certo? Do nosso Império. O tão importante que ela foi para o nosso Batalhão de Voluntários da Pátria. Eu repito, eu não sou monarquista, eu gosto de dizer muito isso, a gente pensa que é monarquista, não, eu sou republicano, eu sou a favor da questão da democracia e tudo mais, mas eu sou, mas também defendo muito a nossa história, então comprei uma réplica para levar para as palestras, para as minhas aulas, e aqui eu trago para vocês, certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou passar nenhum exercício para vocês, assim como também não passei por o sexto ano. Mas coloquem em comentários aqui abaixo o que é que vocês acharam dessa história. Eu vou até pedir assim, faça uma teoria, onde é que essa bandeira possa estar. Agora, por favor, sem denegrir a imagem de ninguém, sem palavrão, sem nada muito extraordinário, mas vamos usar como exercício, onde é que vocês acham que essa bandeira está, né? O que é que aconteceu? Ou então, coloque comentários, professor, gostei, foi bacana a informação. Ou então, coloca assim, dê uma opinião própria. Eu quero uma opinião própria de vocês, individual. Nós temos uma história vergonhosa do Uricuri porque não dá ênfase a situações como essa, não respeita os seus símbolos, não respeita as suas histórias, não dá valor a isso. Tomara que seja cabido a vocês essa pouquíssima aula que eu dei para vocês. Então, tá aí. Bandeira dos Voluntários da Pátria do Uricuri. Tomara que vocês tenham aprendido um pouquinho, certo? Se você achou legal, quiser compartilhar também, compartilhe e comente aqui, certo? O exercício vai ser comentar. Então, pessoal,
Valeu! Tomara que essa quarentena passe logo, que a gente se reveja. Estou com muita saudade de vocês. E semana que vem eu vou trazer mais informações com a história do Liquid também, certo? Valeu!